Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta Santa Eucaristia. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor para conosco, nos convocou no seu nome em assembleia litúrgica, para que Ele próprio, por intermédio da palavra, possa nos instruir, catequizar, evangelizar, para que sejamos assim missionários autênticos, pregadores do reino, já propagado e divulgado em bons e altos tons no Evangelho que hoje nos é proposto para o nosso crescimento espiritual. Este mesmo Deus que se mola e se entrega no altar, para que assim, alimentando-nos com seu corpo e sangue, sejamos robustecidos na fé, para que assim possamos viver autenticamente a missão que Ele confiou a cada um de nós. Queria, antes de fazer uma reflexão que sirva para o nosso crescimento espiritual, enquanto igreja, missionários, profeta e profetisa do reino, dirigir uma palavra para estas crianças e adolescentes que hoje fazem esta celebração litúrgica conosco, onde irão receber algo que está diretamente ligado à ação missionária que a igreja confiou a eles enquanto missionários mirins. Queridas crianças da infância e adolescência missionária, para ser um bom missionário ou um bom profeta ou profetisa, é necessário conhecer Jesus, pois você não pode falar de algo que você não conhece. E não tem outra forma para conhecer Jesus, senão por intermédio desta íntima relação com Ele, via os sacramentos e a leitura da palavra. Esta carta magna, ela nos traduz acerca do reino, qual a postura devemos ter na qualidade de discípulos e missionário, e nos revela o rosto do Pai, que já de antemão se revela no rosto do seu amado Filho Jesus, nascido no meio de nós e como nós, e que viveu como nós, senão a realidade do pecado. Portanto, sede crianças amáveis, obedientes, zelosos pelos vossos corpos, zelosos pelas vossas almas, íntimos de Jesus e de Maria, e esta intimidade vai dar-se na confissão frequente, na comunhão frequente, na oração do Santo Terço, escada para o céu, na leitura orante da palavra, pois ela vai nos traduzir o que é o reino de Deus, que até então nossa compreensão, seja de criança e adulta, não foi capaz de compreendê-lo na sua totalidade. Depois desta íntima relação com o Senhor, por intermédio da vida de oração e a vida sacramental e a vida da leitura orante da palavra, conhecendo este bom mestre, do qual vós sois discípulos, do qual vós sois missionários e profetas e profetisas, deve, portanto, levar a termo a obrigação também de fazer outras crianças e adolescentes a desejarem o céu, a desejarem fazer com que as outras crianças também tornem-se discípulos e discípulas do Senhor, na base da amizade, da acolhida, do amor, mas um amor verdadeiro, sem hipocrisia, sem falsidade, como muitas vezes existe entre os adultos. Quantas vezes nós dizemos que amamos, queremos bem a igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco,
aos nossos bispos, aos nossos líderes religiosos, e muitas das vezes a nossa fala e o nosso proceder anda na contramão. Um vai para um lado e outro vai para o outro lado. Às vezes dizemos que amamos nosso pai, nossa mãe, mas assim que ele diz um não para algo que ele e ela têm conhecimento que é danoso para a nossa vida espiritual, nós já ficamos beiçudos, indiferentes, batemos o pé, xingamos às vezes verbalmente, outras vezes mentalmente. E como é que traduz um amor deste? Jesus chama de hipocrisia, e é uma das coisas que ele condena na Sagrada Escritura. Portanto, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Sejam, portanto, crianças dóceis, amorosos e diferenciadas das outras. Não é que vão ser melhor que os outros, mas vão ser melhor do que vocês eram antes de entrar para a infância e adolescência missionária. Qual é a obrigação de vocês? Levar Jesus. Como? Do jeito de vocês, crianças e adolescentes. Com a vossa fala, com a vossa maneira de participar da ceia eucarística, na obediência na escola, na catequese, em casa com os pais, que são os responsáveis por vocês e deverão apresentar vocês, nem que sejam velhinhos, diante do Altíssimo, para receber a sentença ali, a eternidade próxima de Deus, ou a eternidade longe de Deus, que nós chamamos de inferno. Portanto, sejam diferenciados, sejam dóceis ao Evangelho, sejam abertos à palavra de Deus. Não basta escutar a palavra de Deus, não basta ler a palavra de Deus, é preciso compreender com a mente e com o coração. Uma vez compreendendo a palavra de Deus com a mente e o coração, vocês vão traduzir isto em vossas ações, na amizade verdadeira, num bom comportamento lá na escola, num bom comportamento para com seus irmãos, num comportamento ali diferenciado dentro da igreja. Desta forma vocês vão exercendo ali. Por quê? Porque muitas vezes nós somos missionários, profetas, sem dizer uma palavra, ou sem sair do nosso lugar. Santa Teresinha é padroeira das missões e nunca saiu do convento. São Francisco Xavier também. Aliás, ambos são referência para nós como missionário. E ser missionário não é obrigado a sair do seu lugar. Você pode ser missionário lá na escola, na catequese, lá em casa, catequizando e evangelizando os irmãozinhos menores, até o marmanjão lá de casa, sem muita coisa, sem muita palavra, mas com tua maneira diferenciada de ser. Você evangeliza e exerce, portanto, a tua missão. Rezando pelas missões, rezando pelas vocações sacerdotais, religiosas e matrimonial, porque também é uma vocação tão santa quanto as demais. E espero que vocês da infância e adolescência missionária, aqueles que não tornarem-se padre, tornem-se freira. Não importa a congregação, pode ser das Teresitas, pode, mas pode ser as irmãs angélicas, pode ser franciscana. O importante é que sirva a Deus com entusiasmo, com alegria e espírito missionário. Quer dizer o quê? Eu posso permanecer na minha cidade, mas eu posso também ir além fronteira. Para quê? Para levar o doce nome de Jesus, para fazer ele ser mais conhecido do que a Coca-Cola. Por que se fala da Coca-Cola, padre? Porque há muitos anos atrás foram feito a pergunta para alguém quem é a coisa mais importante, mais conhecida do mundo, e olha, saiu em primeiríssimo lugar a Coca-Cola. E Jesus tem que ser mais conhecido do que a Coca-Cola. Até porque nós sabemos o dano que a Coca-Cola faz,
é muito gostosa, uma Coca-Cola bem gelada. Eu já consumi muito, já cheguei a tomar 12 litros. Depois, quando eu comecei a descobrir que traz osteoporose, gastrite, gordura no fígado, e que ela serve para desentupir vaso sanitário, e que ela serve para tirar ferrugem das nossas ferramentas, e eu disse, não quero mais. E olha, Jesus não traz dano nenhum na nossa vida. Ele só nos edifica, só nos transforma, só nos torna pessoas melhores. Para quê? Para que a gente um dia possa contemplar os seus olhos. Para que um dia a gente possa viver eternamente ao seu lado. Portanto, sejam bons missionários, levando a todos muito mais do que palavra, comportamento que chama a atenção e suscita no outro o desejo de seguir Jesus Cristo. Porque ultimamente há tanto contra-testemunho no seio da igreja, de padre, de freira, de coordenador de pastoral, movimento, grupo, de líderes comunitários, que muitas pessoas até dizem, está aí? Não quero para mim. Por isso que perguntaram para Mahatma Gandhi, por que ele não era cristão? Mahatma Gandhi dizia, olha, é muito bonito o que eles falam enquanto cristão, mas o que eles vivem não é bonito não. Eles falam muito bonito, mas na prática andam de contramão ao livro que eles lêem. Que vocês comecem a fazer a diferente. Que vocês sejam a igreja tão sonhada por Deus. Não é esta que agora atualmente está. Pessoas que dizem tantas coisas contra o Papa, tantas coisas contra os bispos. E aqui na nossa paróquia, aqui e acolá, a gente vê alguém perguntando, quem é que vem fazer a crisma? É o dom possuído? Não, não é dom possuído, é dom Porcidônio. Isso aqui já é uma brincadeira de mau gosto com aquele que é o sucessor dos apóstolos entre nós. É uma falta de respeito. Às vezes nós temos escolha, é o Padre Luiz Maria ou é o Padre Ronaldo que vai celebrar? Gente, todo padre é padre, por mais diabo que ele seja. Foi escolhido do meio do povo para ser representante do povo diante de Deus e representante de Deus diante do povo. Quando você começa a fazer esta acepção, esta escolha, Padre Fulano e Padre Cicrano, você já perdeu a tua dimensão missionária, a dimensão de ser católico, de ser cristão. Você está aí na igreja não por causa de Cristo, mas por causa daquele padre, daquela freira. Quantas vezes nós nos quebramos a cara, né? Quantas paróquias depois são esvaziadas quando os padres vão embora, porque a gente fitava nossa vida, baseava a nossa vida naquele padre, naquela freira, naquele coordenador, naquela coordenadora. A nossa referência missionária, profética, não é Padre Ronaldo, não é Padre Luiz, não é Dom Jesus, nem Dom Luiz, nem Dom Porcidônio, nem fulano, nem cicrano. O que me traz na igreja, o que me faz ser missionários e missionária do reino é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Por isso comecem já a reeducar a vossa mentalidade de igreja, reeducar a vossa mentalidade missionária, reeducar a vossa maneira de ser igreja, reeducar a vossa maneira de olhar o sacerdote e aqueles que estão na hierarquia da igreja. Aprendam a respeitá-los. E uma das formas que a gente expressa o respeito é amor e cuidado para com eles. Que um dia deixaram casa, pai, mãe, suas vontades, seus desejos, para sonhar a vontade e o desejo daquele que nos atrai para a Eucaristia. Que Deus os abençoe, que vocês cresçam em tamanho, santidade e sabedoria, se afaste de tudo aquilo que possam desviar o olhar de Jesus Cristo. Deus os abençoe ricamente. Agora, uma reflexão para todos nós. Eu queria aproveitar o finzinho da segunda leitura
para que a gente possa tomar senso e abrir os olhos e a mente e o coração, para que nosso comportamento, as nossas atitudes possam depois trazer como consequência o céu, a eternidade. O que diz, portanto, São Paulo ao escrever aos Coríntios? Ele, sobretudo no finzinho da leitura de hoje, diz assim: aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Todos nós, padres, freiras, missionários, seja adulto, mirim, infantis, iremos um dia comparecer diante do trono do Leão de Judá. Dele iremos receber a sentença esta baseado no nosso proceder, nas nossas atitudes, baseado nas nossas escolhas. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, o prêmio ou o castigo do que tiverem feito ao longo de sua vida corporal. Para concluir, eu vos digo: a alma paga pelo que faz o corpo. Portanto, cuidado com a tua fala, cuidado com teus olhos, cuidado com a tua mão, cuidado com teus pés, para onde te leva, cuidado com o que tu dizes, cuidado com o teu pensamento, cuidado com o teu corpo, que é santuário de Deus. E aquilo que a gente escolhe, e aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente faz, terá uma consequência mais tarde: ou fogo ardido do inferno, ou alegria perene da eternidade. Por isto, caprichemos para passar pela porta estreita, pois a porta estreita é a porta dos salvos. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de fazer boas escolhas, e que tenhamos todos, até mesmo o Padre, bons pensamentos, bons procedimentos, bons comportamentos, e afastamos-nos de tudo aquilo que pode nos trazer, consequentemente, a dureza e a tristeza do inferno. Uma última reflexão é extraída do Evangelho de hoje, que é uma pedagogia belíssima de se explicar o reino de Deus. Afinal de contas, Jesus, o missionário da eternidade, o filho de Maria e de José, é um grande médico, é um grande carpinteiro, é um grande pescador, mas é um grande pedagogo e um grande psicólogo. Ele usa, portanto, de todos estes artifícios para dizer para nós, numa melhor compreensão, o que é o reino de Deus. Por isso ele usa de parábola. A maior parte das suas explicações ele usava, portanto, de acontecimentos corriqueiros do dia a dia daquela gente, daquele povo, daquela raça, para que pudesse ter uma compreensão aproximada do que é o reino de Deus. E o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça e paz no Espírito Santo de Deus. E Jesus, como grande pedagogo, referindo-se aos agricultores, ele diz, aliás, aos pescadores, ele diz: o reino de Deus é semelhante a uma rede, uma tarrafa que você lança no mar e pega todo tipo de peixe, bons e ruins. Os bons ele recolhe, os ruins ele lança de novo para as feras marítimas, devolve para o rio, para os mares. Assim é o reino de Deus. Quando ele quer falar do reino de Deus para as mulheres, que exercem, portanto, esta belíssima tarefa de trabalho doméstico, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um punhado de fermento que a mulher coloca na massa, de repente vai volumando, crescendo e transborda a forma do bolo ou do pão. Quando ele quer falar ao comerciante, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um comprador de pérola.
Ele se achava rico, se achava poderoso, tinha uma certa autossuficiência. Ao se deparar com aquela pedra, aquela pérola, ele vende tudo o que tem, porque tudo o que ele tem é inferior àquilo que ele encontrou. Por quê? Porque aquilo que ele encontrou tem uma exuberância, uma beleza muito maior do que todos os seus bens que ele tinha como segurança. Hoje ele fala do reino de Deus para os agricultores, para o colono, para o caboclo. Ele diz assim, olha como diz o Evangelho. Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim o grão que enche as espigas quando as espigas estão maduras. O homem mete em a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus, portanto, continua fazendo uma analogia, uma comparação, utilizando, portanto, de pequenas historinhas, fábulas do seu tempo, conhecida do dia a dia do seu povo, para que eles pudessem ter uma melhor compreensão. E ele diz, portanto, que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Nós, como tantos outros, esperávamos o reino de Deus, um Messias estrondoso, com espada flamejante na mão, com lança, num cavalo branco ali avassalador. E o reino de Deus, que a gente espera de uma forma tão estrondosa, vem na pequenez, está presente na coisa mais singela do dia a dia. O reino de Deus está presente quando somos justos, quando somos verdadeiros na nossa amizade, na nossa religiosidade, na nossa fé, na nossa espiritualidade. O reino de Deus surge, cresce, quando nós nos amamos de verdade, quando nós nos acolhemos, nós nos perdoamos. O reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente numa família que se ama e que tem intimidade com o Senhor. O reino de Deus ali vai avolumando, vai crescendo. O reino de Deus está presente quando nós somos homens e mulheres de partilha, de solidariedade, de fraternidade. Queremos bem uns aos outros e não perseguimos uns aos outros ou escavacamos a vida do outro para poder encontrar alguma coisa que possa difamá-la. E quando não encontra, inventa para que o outro possa ali ser constrangido, ferido na sua dignidade. O reino de Deus está nas pequenas coisas. O reino de Deus tem nome e sobrenome, está ali no broto da descendência de Davi, Jesus Cristo. O reino de Deus é como esta pequena semente de mostarda, que ao ser semeada na terra é a menor, quase que sem insignificante, quase assim, não se enxerga. Pode ser que até precisássemos de um microscópio para ampliar o seu tamanho. Mas quando ela cresce, quando ela é semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus está nestas coisas simples, nestas coisas humildes, nestas coisas serenas, pequenas, que a gente muitas das vezes nem dá valor. O reino de Deus está presente naquela senhorinha que não sabe nem escrever o nome e que senta na calçada da sua casa desbulhando o terço. O reino de Deus está presente naquela criança que sem ali instrução dos pais procura a catequese, procura encontrar o caminho de encontrar-se com Jesus. O reino de Deus está presente na igreja, que é germe de salvação.
O reino de Deus está dentro de nós, é para nós, está em nós. O reino de Deus é dom, é presente, mas não nos exime de fazer a nossa parte. Cada um faça a sua parte, porque o reino já e não já. É preciso que cada um arregace a manga e faça com que o reino de Deus seja dia por dia volumado, crescido, na base do amor, do acolhimento, da fraternidade, da ternura, do serviço, da missão, do profetismo e, sobretudo, na intimidade com a realidade celeste. Que Deus nos abençoe e nos faça homens e mulheres construtores do reino de Deus, missionários e missionárias, profetas e profetisas, com palavras e atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.